muito bem-vindos, e nessa live aula de hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante e muito importante para você que é fisioterapeuta: como encantar o seu paciente no momento da avaliação. Pô, Luiz, mas como assim encantar o paciente no momento da avaliação? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? De algumas ferramentas, né, que são importantes para que você possa ter diferenciação, né, e assertividade aí no seu serviço, e também vendendo, né, pacotes, sessões, né, da forma que você trabalhar, tá? Fala, Gão, tamo junto, meu irmão. Pessoal, se você está assistindo essa live ao vivo ou gravada, peço por gentileza que você clique aqui nesse aviãozinho, envie para o máximo de pessoas para que você consiga, né, disseminar boas informações, o conhecimento que a gente vai estar passando aqui nessa live de hoje, tá? Deixa eu enviar aqui para alguns amigos que a gente identifica que vão se beneficiar com o tema dessa live de hoje: como encantar, né, pacientes no momento da avaliação. E aí, pessoal, a gente entra, né? Deixa eu pegar minha aguinha aqui. A gente entra naquele dilema: poxa, mas por que eu devo focar nessa questão de encantamento, né? Atualmente, né, qual é o cenário profissional da fisioterapia? A gente vê, né, um sistema de saúde onde a gente tem diversas pessoas, diversos profissionais, sendo que a maioria está fazendo a mesma coisa, tá? Notificação aqui. Então vamos lá. O atual mercado de trabalho, né, da fisioterapia não está saturado, né? Muita gente fala assim: o mercado está saturado e tudo mais. Pode estar saturado de pessoas fazendo a mesma coisa, de pessoas tendo as mesmas atitudes, o mesmo posicionamento, as mesmas crenças frente à profissão. Vou repetir: o mercado de fisioterapia ele não está saturado. O que existe são pessoas, né, uma grande quantidade de profissionais fazendo a mesma coisa, sendo que essa mesma coisa não resolve o problema, né, que eles têm. Não vai fazer com que você alavanque, né? Então, quando a gente fala em panorama da profissão, a gente tem que se ater muito a isso aí, tá? Tem que se ater muito a isso aí, a essa questão que a grande maioria está fazendo a mesma coisa, pessoal. E quando a gente fala, né, e aí é que entra a importância desse tema de hoje aqui, que é diferenciação. Como é que você vai encantar o seu paciente? Então você vai conseguir encantar o seu paciente, mostrar, né, um novo lado da fisioterapia, mostrar um serviço mais especializado, mais exclusivo. E quando a gente fala, pessoal, essas coisas, isso aí não quer dizer que você precisa fazer um investimento financeiro gigantesco, que você só pode fazer isso se você tiver tal aparelho, tal. Não é isso, né? O que você tem que fazer, né, o que a gente vai falar aqui, são coisas que qualquer pessoa que tem um celular pode fazer. Quando o cliente entra em contato, por exemplo, o cliente entrou em contato, e aí? Como é que você atende esse paciente? Como é que você atende esse cliente? Então tudo isso é muito importante. Então, a partir do momento que você atende esse paciente com a comunicação assertiva, que você atende esse paciente, né, através de um passo a passo, de um script, de algo que resolva, pode ter certeza que o ciclo vai começar a aumentar, a roda vai começar a girar, tá? Então é muito sobre isso que a gente fala quando a gente traz esse tema aqui: encante o seu paciente, né? Encantar, pessoal, é mostrar ao seu paciente uma nova face, mostrar ao seu paciente que existe um serviço fora daquele serviço robotizado, né? Hoje a gente tem diversas clínicas, né, que tem um serviço robotizado. O que é um serviço robotizado?
É aquele serviço que o paciente chega, a secretária ou o físio fala a mesma coisa, aquela coisa, o cliente liga, quanto é? A pessoa fala, e não sei o que, não interage, não fala de como é que o profissional vai ajudar ela, como é que o profissional pode ajudar, se pode ajudar. Não, é um negócio muito mecânico. Isso não funciona mais. Isso é coisa do passado, né? Na época que eu fazia faculdade, isso aí ainda virava, né? Mas porque era outro tempo, era outra época. Atualmente, pessoal, as pessoas estão preocupadas, né, em serem bem atendidas, em terem exclusividade, em serem bem assistidas, serem bem acompanhadas. Os pacientes, eles querem saber o porquê daquele exercício. O paciente, ele quer saber o porquê que ele vai precisar fazer exercício, por exemplo, o porquê que você coloca uma faixinha. Inclusive, eu até postei lá no meu history falando sobre isso aqui, ó. E aí uma galera veio perguntar, veio falar, tal, mas isso e aquilo. Pessoal, isso aqui, ó, é um insight clínico poderoso. Isso aqui me ajuda muito. Isso aqui, ó, essa besteirinha aqui, ó, que qualquer pessoa pode ter, tá? Isso aqui me ajuda muito no meu dia a dia, na minha prática clínica, tá? E mesmo assim tem uma galera que bate, que fala, não sei o que. Velho, não tem problema, não use. Deixa aqui, eu uso, que os meus alunos usem e você também pode usar e ter um resultado positivo. Mas isso aqui é tema para outra live, né? Acompanha lá o history, que a gente vai falar mais sobre isso aí ao longo do dia. E aí o que é que acontece? Voltando ao assunto aqui. O paciente, ele quer ser bem assistido, o paciente, ele quer estar por dentro. Porra, por que você está colocando essa faixinha no meu joelho? Por que isso? Por que aquilo? Então, se você cria dentro da sua prática clínica, né, essa rotina, você já vai ser visto com outros olhos. Você já vai ser visto com outros olhos. Atualmente, pessoal, o profissional que é tido como profissional de sucesso não é aquele que entrega 100% dos casos. Porque tem casos que você não vai conseguir resolver. Como eu também, que são casos multifatoriais, né? Vários fatores podem estar interferindo naquela questão. Então, existem casos que ou vão demorar, ou o paciente não se dedica e a gente não consegue proporcionar uma melhora para aquele paciente devido a N fatores, tá? E aí, o que acontece? Porém, se você é um profissional que está ali, ó, sempre assistindo o seu paciente, acompanhando o seu paciente, entendeu? Se você tem aquela cultura, né, de estar explicando, deixando tudo claro, você se torna diferenciado, tá? O que acontece no mercado de trabalho hoje é o seguinte: a verdade é que as pessoas não têm muito mais interesse em trabalhar muito, em buscar muito, em se abdicar muito. O cara, ele já quer formar, hoje ele já quer sair ganhando 10, 15, 20, 30 mil, porque ele entende que ele fez faculdade e que ele tem que ganhar isso. Quando ele entra no mercado de trabalho, ele vê que não é bem assim, né? Que existe etapas. E quando a pessoa ela não quer passar por essas etapas, ela vai se tornar um profissional que reclama, ela vai se tornar um profissional que não se atualiza e ela vai passar isso para os pacientes. E os pacientes vão perceber. E quando você tem essas crenças e acontece tudo isso que eu falei e o seu paciente percebe isso, você já não está encantando o seu paciente. Você já não está proporcionando uma boa experiência para o seu paciente. Tudo bem? Então, infelizmente, o profissional, né, recém-formado, ele já quer formar achando que eu fiz faculdade e que eu mereço ganhar X. Entendeu? Mereço ganhar X. E aí ele se frustra e ele passa isso para os pacientes. E ele não consegue isso aqui, ó, que está no tema aí, ó, fixado. A partir do momento que você passa para o seu paciente uma visão de insatisfação, que você está insatisfeito, ele vai se sentir incomodado.
Se ele se sente incomodado, você não consegue passar uma boa experiência, você não consegue encantar ele através da avaliação, do tratamento, do que quer que seja, entendeu? Então a gente trabalha muito nessa vertente aí, né? É importante a gente falar isso, porque atualmente, pessoal, qualquer pessoa pode se tornar um bom profissional tecnicamente. O conhecimento hoje é aberto, não existe mais, né? Tem muita gente aí, né, que estuda mesmo através de muito conteúdo gratuito que alavanca, que fica fera, entendeu? Então, busca, estuda, aplica, aprende, erra, revisa, tal, e vai crescendo. Mas se você não tiver isso aqui, ó, relações interpessoais, se você não mostrar para o seu paciente confiança, se você não mostrar para o seu paciente que você está inteirado, que você está querendo, que você quer ajudar ele de alguma forma, você já não vai passar uma boa experiência. Isso é ruim, né? Porque se você não passa uma boa experiência, o seu paciente entende que a profissão é aquilo, que a fisioterapia é aquilo, entendeu? E aí fica um negócio, fica aquela coisa chata, tá? Porém, né, vamos agora entrar diretamente no tema da nossa live, que é encantar o paciente através da avaliação. Quando a gente fala sobre encantar paciente no momento da avaliação, a gente tem que se ater muito a uma questão importante, que é a questão aí do primeiro contato. O paciente só vai ser avaliado por você se você converter ele através do primeiro contato. E quando a gente fala, pessoal, em primeiro contato, isso aí está muito ligado, né, a passo a passo, né? Não é um passo a passo, entenda, não é um passo a passo engessado, não é uma coisa engessada, é uma coisa que é um passo a passo, tá? Em que você vai englobar ideias frente a esse passo a passo e vai trazer aquilo ali naquela vertente, naquela sintonia, naquela ideia. Então, por exemplo, o paciente falou com você, né? Vou dar um exemplo aqui rápido. O paciente falou com você, tô com a dor no joelho e quero fazer fisioterapia. Quanto é? Primeira coisa, nunca fale o preço de cara. Se você fala o preço de cara, você afasta o seu paciente, a não ser que você cobre 20, até se você cobra barato. Até se você for um cara aí que cobra barato, entendeu? Seu paciente vai falar, pô, isso aqui é muito barato, velho. E aquela coisa, para o paciente, para o consumidor, ele tem a visão que o barato não é excelente, tá? Tenha sempre isso em mente. O barato não é excelente na cabeça do cliente, tá? Ele pode até não poder pagar o que você cobra, mas se ele for bem atendido, se você der toda a atenção, pode ter certeza que esse cara vai te indicar para outras pessoas. Certeza absoluta. Isso acontece aqui na clínica constantemente, tá? E aí o que é que acontece? A partir do momento que o paciente pergunta o preço logo de cara, você não pode falar o preço. E isso é um grande problema que muitas clínicas, que muitos locais, que muitos profissionais enfrentam e não sabem como fugir disso. Ah, mas o paciente quer perguntar. Pessoal, é só você saber conversar, saber levar a conversa. Então, o paciente falou, quero saber o preço. Dá boa tarde, bom dia, boa noite. E pergunta a ele, né, qual é o problema dele, qual é a demanda dele. E como é que você precisa saber isso para que você possa ajudar ele de uma forma mais assertiva. Para que você possa dar essa informação de forma mais assertiva. Aí na cabeça dele, ele vai achar, não, beleza. Então se ele falou isso, provavelmente tem um preço para cada coisa. Não que seja isso. Aí o paciente pensa isso e digita e fala o problema. Aí quando ele fala, que eu tenho uma dor no joelho quando subo desses escadas, exemplo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar isso aí, contextualizar de forma simples e rápida e de forma clara, né, o que é dor no joelho, o que é que as evidências científicas falam sobre dor no joelho, como é que o seu trabalho, anote isso aí, eu faço isso aqui, dá certo, né? Então meus alunos também seguem, dá super certo. Eu quero que você que está assistindo essa live aqui
ao vivo ou gravada, também faça e que colha resultados, tá? E aí você vai, contextualiza o que é dor no joelho, né? Você vai, no segundo parágrafo, falar como o seu serviço, o seu trabalho vai ajudar o paciente, né? E por fim, você troca a palavra preço por investimento. Por quê? O paciente ele vai estar fazendo um investimento na saúde dele, tá? Gasto é o cara ir para festa e encher a cara. Isso aí é gasto. Gastar saúde não é gasto. Saúde é investimento. Fisioterapia, odontologia, medicina, psicologia, nutrição, tudo isso aí, quando o paciente ele precisa de um desses serviços, ele está investindo, tá? E a gente tem que deixar isso bem claro para o paciente. Paciente, isso é um investimento. Você está fazendo um investimento. Você não está gastando. Isso é investimento na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, né? Para que você possa investir nisso aí e a partir disso aí colher mais frutos, ser mais produtivo no trabalho, para que você possa desempenhar um ritmo na atividade física melhor, para que você possa se sentir melhor, se sentir mais feliz. Quando a pessoa se sente mais feliz, ela produz mais, ela evolui mais, entendeu? Se ela produz mais, ela vai ter mais retorno, enfim, é só prosperidade, só evolução, beleza? E aí, a partir do momento, né, que você fala isso aí, né, ela vai falar, pô, é diferente. É diferente porque eu liguei para várias clínicas para fazer o orçamento e nenhuma me respondeu dessa forma. Todas falaram preço, plano que atende, se só atende particular e acabou. E não é assim, pessoal. Não façam isso, tá? Quem faz isso aí, a não ser que o cara seja muito, mas muito famoso. Seja um cara aí que já rompeu aí diversas etapas aí da profissão. Aí é outra coisa, tá? Mas geralmente, né, a pegada tem que ser essa aí. E aí a gente contextualizou essa questão do primeiro contato. Por que eu gosto muito de falar sobre o primeiro contato? Eu não começo com avaliação. Porque só vai existir avaliação se você fizer um contato assertivo, se você marcar com o paciente, concorda comigo? Se você não consegue marcar com o paciente, se você não consegue converter o paciente, você não vai avaliar, entendeu? Então, por isso que tem um monte de gente que estuda técnico científico, sabe avaliar muito bem, mas, poxa, velho, não tem um fluxo legal, pô, não tem muitos pacientes. Por quê? Porque não se atenta na captação do paciente. Então, antes de você avaliar bem o paciente, você tem que captar esse paciente. O paciente que entra em contato com você, ele já está aí 50% querendo fazer o tratamento com você. Ele tem interesse no serviço. Porém, para você avaliar esse paciente e você dar resultado a esse paciente, você precisa converter. Concorda? Você precisa marcar esse paciente. Então isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. E aí depois que a gente já falou sobre essa questão aqui, tá? Do primeiro contato, né? Antes da gente entrar na questão da avaliação, eu queria falar com vocês que na semana que vem, tá? Eu vou estar preparando, na verdade já está quase pronto, a gente já está aqui finalizando os últimos ajustes de 3 aulas, que dessa vez eu vou disponibilizar de forma gratuita. Essas aulas aí fazem parte de um dos nossos programas de formação online e é pago, obviamente, mas dessa vez eu vou estar disponibilizando essas 3 aulas de forma gratuita, tá? Semana que vem a gente ainda vai divulgar a data, mas estou falando já para você ficar ligado, né? Para você tá se programando e você assistir. É de graça, pô. É de graça. Só chega lá, clicar no botão e assistir. É só isso que você tem que fazer. Só isso. E aí você assiste e tenho certeza que vai somar, que vai servir para você. Vai mudar alguma coisa na sua prática clínica aí. Tenho certeza absoluta. Absoluta, tá? Certeza absoluta. Por quê? Por que eu tenho certeza? Porque quando eu aprendi aquilo ali e eu coloquei em prática, mudou um monte de coisa.
ajudou em um monte de coisa. E os meus alunos que colocaram em prática também tiveram resultados muito legais, surpreendentes, tá? Então, é um conjunto de 3 aulas, são 3 dias de ensinamento direto na prática, gratuito, super prático, fácil de você aplicar, então não perde, tá? Não perde, fica ligado. Um abraço, tia, seja bem-vinda, viu? Saudade. Super prático, então fica ligado aí para você não perder o fio da meada e não perder mais essa oportunidade. E aí a gente entra, né, na questão da avaliação, que é o ponto-chave da nossa live de hoje. Né? Quando a gente fala, pessoal, em avaliação, é muito importante a gente salientar o seguinte, né, que o paciente, quando ele chega, né, para você avaliar, né, a gente tem que ter... Opa, tudo bom? Tudo bem. Aquele pergunta mais, não é? Sim, deixa eu só um minutinho. Deixa eu só ligar para você aqui. É porque o pessoal chega... Fica à vontade, tá? Sim, vamos lá. E aí, quando a gente se depara, né? Quando o paciente chega, esse momento da avaliação, ele tem algumas etapas, né? Essas etapas, né, a gente precisa seguir a risca e focar no passo a passo, tá? Por que eu falo isso? Porque quando o paciente chega para a gente avaliar, a gente não pode fazer aquela questão do over-diagnóstico, fazer um monte de teste, um monte de coisa e faz aquele mundaréu de coisa e no final aquilo ali não diz nada, não traz nenhum resultado, nenhuma informação, tá? Então, a partir do momento que a gente tem isso aí em mente, tá? Que até na avaliação existem etapas, o processo fica mais simples, mais fácil, mais tranquilo, né? A partir do momento que você vai repetindo isso vai ficando mais fluido e você vai fazendo isso de forma mais automática, tá? Isso aí é fato. Então, quando a gente fala, né, em todo o processo, não só a avaliação, a gente precisa disso aí, pessoal, de passo a passo. Não tem essa de você, não, você tem que ter passo a passo. Tudo tem início, meio e fim, tá? Isso é a ordem natural das coisas. Início, meio e fim. E na avaliação não é diferente. Por exemplo, os nossos alunos lá da nossa formação online do método de reabilitação funcional do joelho, eles têm acesso a um módulo onde a gente fala somente de avaliação. Tem lá algumas aulas onde a gente fala somente de avaliação. O método, no total, são 82 aulas. Então, tudo isso aí, né, a gente disponibiliza para que o nosso aluno ele tenha esse passo a passo, para que ele saiba, aonde eu inicio a avaliação, qual é o meio e como eu finalizo a avaliação. E tudo isso faz parte disso aqui, ó, encantar o paciente, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira etapa, né, do encantamento através da avaliação, durante a avaliação? A primeira etapa nada mais é do que você buscar o paciente, né, trazer esse paciente para o seu consultório. Mas como assim, Luiz? Como é que você recebe esse paciente na recepção? Você levanta, vai lá, fala com ele, pega na mão dele, traz ele, deixa ele confortável, deixa ele mais tranquilo. Isso é muito importante, né? Aquela visão mecânica das coisas, que o paciente ele chega, secretário, vai no consultório tal. Não é legal isso, pessoal. É muito mais legal quando o profissional vai lá, vai buscar o paciente na recepção, ou até na porta do consultório, levanta, acomoda o paciente ali, enfim. Então, essa é a primeira etapa.
Logo após vem a etapa, né, da escuta ativa. Então, escutar o paciente, pessoal, de forma ativa é muito importante, mas muito importante, tá? Muito importante. Por quê? A partir do momento que você escuta o seu paciente, primeiro que ele vai se sentir acolhido. E quando você para e escuta o seu paciente, na grande maioria dos casos, quando a gente fala em reabilitação de joelho e tudo mais, na grande maioria dos casos, o próprio paciente ele vai te dizer o que é que ele tem. É isso aí mesmo. As informações que o paciente vai te dar na avaliação ali, vai dizer o que é que ele tem, tá? Então, esse momento da escuta ativa é o divisor de águas na avaliação. Porque quando você recebe esse paciente, você sabe identificar e você sabe, como é que eu posso dizer, interpretar bem essas informações e você sabe colocar isso num contexto técnico-científico, tenho certeza que você vai deslanchar aí nos seus atendimentos. Porque a partir do momento que você recebe esse paciente, o paciente fala que eu sinto uma dor, né, meio que dentro do joelho espalhada. O que é isso aqui? Sinal de muitos dedos. Né? É uma dor mais articular, intra-articular. Pode ser uma artrose ou uma síndrome da dor patelo-femoral, por exemplo. Aí você correlaciona qual é a idade do paciente. O paciente tem 70 anos. Então, provavelmente uma artrose. É justamente a artrose que está causando a dor do paciente. Entende? Então, isso aí, pessoal, quando você escuta bem o seu paciente, você proporciona bons resultados, tá? Importantíssimo isso aí. Importantíssimo você saber isso aí. E logo após, né, a partir do momento que você escuta o seu paciente, você precisa colocar aquilo em prática. Então, quando você coloca em prática, você pegou tudo que o seu paciente falou, escutou, interpretou, fez perguntas a ele, que faz parte, você tem que perguntar, tem que fazer muitas perguntas, né? E aí, a partir desse momento, quando você escuta, pergunta, que você trouxe todo o arcabouço informativo que você precisa, você vai para a maca e avalia esse paciente. Exame físico, direto ao ponto, né? Então, quando a gente fala em joelho, não precisa você estar fazendo todos os testes. Dentro do que o paciente te falou e você escutou e você absorveu, quais são as hipóteses diagnósticas? E aí você vai dentro daquelas hipóteses. Você vai testar dentro daquelas hipóteses. Entendeu? Faz sentido isso para você? Porque se você não criar esse raciocínio, você vai ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa. Vai fazendo tudo. Você faz tudo. Você faz todos os testes para joelho, você faz todos os testes para menisco, você faz todos os testes aí embola, junta faz aquele over diagnóstico, embola tudo e você, ai meu Deus, o que é que eu faço? Dá nisso. Entendeu? Então você precisa ser o mais assertivo possível, o mais pontual possível. Beleza? Isso faz sentido para você? E aí a gente entra na última etapa da avaliação. E essa última etapa é o que realmente encanta o paciente. Beleza? Então essa última etapa da avaliação é o que realmente vai encantar o paciente. Que realmente encanta o paciente. Mas por que isso, Luiz? A partir do momento que o paciente, que você escutou bem o seu paciente, a partir do momento que você escutou bem o seu paciente, a partir do momento que você fez tudo aquilo, tá? Escutou bem, trouxe todo o passo a passo, tudo mais, fez tudo aquilo ali, você vai para uma fase importantíssima, que é explicar pro seu paciente. Você vai no processo de informação, tá? E é nessa fase que entra aí a questão do encantamento. Por quê? Você já foi diferenciado no momento do contato inicial.
você colocou tudo aquilo em prática. E aí você vai, né, avalia bem esse paciente, colocou exatamente em prática, né, as etapas da avaliação, recebeu o seu paciente, acolheu o seu paciente, tratou ele super bem, sempre solícito, né, pelo celular ou por ligação, sempre se mostrando preocupado. Então isso aí, ó, você já ganha ponto. Então, a partir do momento que você fez tudo isso, que você de forma assertiva avalia o seu paciente, está na hora da última etapa, que é você explicar para ele o que é que ele tem e como é que o seu trabalho vai resolver o problema dele, beleza? Então, a partir do momento que você, ó, seu João, né, pela nossa avaliação, o seu quadro de dor está muito ligado à questão do desgaste, da artrose do joelho. E aí você vai explicar a causa da artrose, você vai mostrar ele no exame de imagem o que é artrose, quais são os sinais de artrose. Você vai mostrar para ele que muito provavelmente esse sinal que ele trouxe com vários dedos denota um quadro de artrose, tá? Então tudo isso, quando você deixa tudo claro para o paciente, ele fala, poxa, velho, o cara identificou uma coisa que eu falei mostrei com a mão. Então isso não é comum, pessoal, no mercado de trabalho, isso não é comum. Então, para você se diferenciar, você tem que ter esses insights, você tem que ter esse passo a passo, você tem que saber dessas coisas, porque isso é que vai fazer com que você vire o jogo, isso que vai fazer com que você alavanque aí os seus resultados, tá? Isso vai ajudar e muito, 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 muito mesmo, tá? Então, isso vai te diferenciar de uma cacetada de profissionais. Uma coisa simples, nada que eu falei aqui, não tem nada tecnológico. Tudo que eu falei aqui são coisas simples que qualquer pessoa pode colocar em prática aí amanhã. Qualquer pessoa pode colocar em prática amanhã o que eu coloquei aqui, até agora de tarde mesmo. Agora 2 horas aí, a gente tem 3 pacientes, você já pode colocar em prática. Já pode colocar em prática. Entendeu? Então perceba que tudo é passo a passo, tudo é metodologia. E uma parte dessa metodologia eu quero te ofertar de forma gratuita na próxima semana, a partir da próxima semana, tá? Onde a gente preparou 3 aulas, né, gratuitas, né, de como é que você vai, quais são as ferramentas necessárias para você alavancar os seus resultados, né, se mostrar um profissional mais assertivo, com melhores resultados. A gente vai falar tudo isso, pessoal, tudo isso a gente vai falar, tá? Então é muito importante que você esteja ligado, esteja focado nas mudanças, atualizações, para que você possa exatamente alavancar seus resultados frente a essa questão aí, tá? Não tem mais espaço para aquele profissional tecnicista que segue muito... Não, isso acabou, isso é coisa do passado. O profissional hoje ele tem que proporcionar experiência para o paciente, ele tem que focar num bom atendimento, tá? Ele tem que focar em assertividade, ele tem que focar em tudo isso aí, tá? O profissional moderno ele não pode estar focando somente na questão de ser técnico, não. Porque nem sempre você vai encontrar uma pessoa para fazer essa parte, tá? Então muitas vezes você mesmo vai ter que fazer, ou você vai ter que ter o conhecimento para treinar uma outra pessoa, tá? Isso é muito importante a gente salientar isso aí, tá? Porque assim, pessoal, a gente não pode mais ficar somente no técnico científico. A gente precisa trazer um real diferencial, tá? E quando a gente traz esse real diferencial, todo mundo ganha, o paciente fica feliz e esse paciente ele vai se tornar um multiplicador do seu serviço. Ele vai se tornar um multiplicador do que você faz, do resultado que você gera, tá? E a gente quer proporcionar isso para você, tá? Então, se você ficou até aqui, gostou dessa live, se você está assistindo ao vivo ou está assistindo gravada, compartilha, né, que esses 3 passos, essa tríade da avaliação de sucesso, tá? Não pode perder, você tem que botar isso em prática. Bota em prática e depois me conta qual foi o resultado, tudo bem? Grande abraço, já vamos aqui focar nos atendimentos e vamos para cima que hoje à tarde tem muito paciente aí para a gente somar
na qualidade de vida, tá bom? Grande abraço e fique com Deus.